Pessoal, boa tarde. Meu nome é Heraldo, atuo aqui na gestão operacional da Gemaia e Soegel, e vou fazer a apresentação desse case que foi apresentado pelo Marcelo agora, mas numa visão de operação de execução de obra, né? Então, eu tive a oportunidade de estar à frente do projeto e passar para vocês um pouco do que a gente teve que transpor de obstáculos, as dificuldades, algumas questões de metodologia executiva, mas para a gente ter essa noção do que foi a obra na sua execução, né? Então, é um reforço estrutural, né, de uma usina hidrelétrica no estado de Minas Gerais, aqui no nosso estado, na cidade de Rio Doce. Então, aqui é uma visão geral de onde o empreendimento está localizado. Então, o barramento principal ele está no Rio Doce, entre as cidades de Santa Cruz do Calvado e Rio Doce. E como vias de acesso, as duas margens, tanto a margem direita quanto a margem esquerda, sempre orientando de montante para jusante. O canteiro de obras foi um canteiro feito para acomodar 600 pessoas, 600 colaboradores. Então, ele foi implantado a jusante da estrutura, nessa área aqui, com toda a estrutura de refeitórios, sanitários, vestiários, escritórios, almoxarifado. O acesso, né, sempre aqui pela margem esquerda, onde se dá a entrada principal do empreendimento. A metodologia executiva é bem resumida em 4 etapas principais: de preparação de substrato, que foi feita com hidrojato, implantação de barras de ligação, ancoradas com resina epóxi na estrutura existente, montagem de formas e a concretagem propriamente dita. Aqui algumas fotos para ilustrar cada etapa dessa. Então, a gente foi degrau por degrau, né, por lances para preparar para as concretagens. Todo acesso e todo início feito por acesso por cordas, com atividade de alpinistas. Foi a forma mais prática que a gente encontrou. Então, se desenvolveu muito mais rápido, sem aporte de muitas estruturas de contenção, de acesso, e a gente acabou fazendo como corda. As formas, a gente usou... a primeira etapa foi feita com formas convencionais para fazer o arranque, né, da estrutura, e a partir do momento que a gente atingiu ali uma cota de aproximadamente 2 metros, a gente entrou com a metodologia de formas trepantes, autoportantes. A gente vai entrar em detalhes aí na frente aí sobre essa metodologia. Toda a parte de barra de ligação. Então, em todos os degraus, praticamente, a gente tinha essa incorporação das barras, como o Marcelo disse, para a gente garantir essa aderência, suporte da estrutura original ao peso que seria incorporado na estrutura. E a concretagem, que foi o nosso principal fornecimento na obra, foi concreto. Então, toda a logística de obra ela girou em torno das concretagens, que a gente, pela situação de um empreendimento já implantado, com suas interferências, e a gente se deparou com diversas situações de concretagem que a gente teve que ir transpondo ao longo da obra. E aí, agora, como os principais desafios, a gente vai passar aqui praticamente por cada metodologia. Tudo começa na definição da metodologia executiva, né? Então, quando se tem a concepção do reforço, que seria em concreto massa, então, grandes volumes, grandes blocos, grandes alturas, a gente ficou balizado em 2 alternativas de metodologia executiva. Uma delas era a forma trepante e a outra a forma deslizante. As duas têm vantagens e desvantagens.
mas a gente acabou optando pelo sistema trepante, autoportante, por uma questão de incorporação de mais estrutura de apoio nos blocos, para o sistema deslizante, que a gente seria necessário muito mais estrutura de apoio, e a praticidade do sistema trepante. Nesse caso, ele foi o diferencial. Então, acabamos optando pelo sistema trepante. Mais à frente, a gente tem uma animação que mostra, não sei se todos aqui têm conhecimento dessa metodologia, mas, em resumo, a própria forma ela prepara o apoio do avanço seguinte. Então, a cada subida de concretagem, nessa subida, nessa camada que acabou de ser feita, já ficam os inserts onde vão ser apoiadas as formas do avanço subsequente. Então, aqui tem aí uma animação. Aí, Diego, se puder colocar para a gente aí. Os painéis eles vêm segmentados, todas as peças, então o transporte feito facilmente por carretas, caminhões truque. Os painéis tipo são montados num canteiro avançado, numa central de carpintaria, e são levados para a obra, né? Então, a gente faz a primeira concretagem, ela já vem com uma preparação para a gente instalar um andaime, tanto superior, e depois que a gente faz a primeira subida, o andaime de acabamento. Está vendo? A gente aqui já tem um andaime de montagem. Todo o travamento, né, toda a segurança, uma forma dessa é válido a gente salientar que ela suporta um empuxo considerável por conta do concreto no seu estado fresco. E aí, logo depois que a gente faz a primeira camada e sobe, a gente já pode entrar com o andaime de acabamento. A forma subiu, expõe a face que acabou de ser concretada, e se tiver algum acabamento, alguma retirada de insert, alguma coisa, a gente já consegue utilizar o próprio sistema de forma. E aí, ela vai em forma, etapas subsequentes, repetitivas. A gente vai subindo, concretando. A gente chegou a ter camadas de concretagem aqui de 1,30 m, em blocos muito grandes, que a gente vai ver na frente. Isso resultava em volumes de 300, 400 metros cúbicos numa única etapa de concretagem. Um outro desafio, quando a gente opta pelo sistema trepante, aí é a movimentação de carga. Porque as formas têm que ser suspensas e isso tem que ser de uma forma mecanizada. Então, a gente se deparou com duas soluções. A concepção da obra foi feita, foi tida com a utilização de gruas, né? Então, quando a gente pensou o início da obra, alguns reforços não eram necessários, alguns blocos. O barramento é feito em blocos, né? Então ele não é um corpo monolítico. Então, o estudo aí, Marcelo, se eu tiver... O estudo é feito por bloco, né? Então, cada bloco tem o seu estudo de estabilidade. E esses blocos mais extremos, eles não seriam alvos de intervenção de reforço. E no decorrer da obra, o projeto foi sendo retroalimentado e esses reforços aqui extremos, eles surgiram. Então, os raios de grua, né, aqui eram duas gruas, e o círculo simulando os raios, que a gente teria um peso mínimo que ela teria que aguentar. Aqui é o do painel, e não é o do painel o peso próprio, é o painel considerado algum empuxo que a gente tenha na hora de descolar a forma. E aí as gruas acabaram ficando numa situação que elas não atenderiam e a gente iria necessitar de apoio de equipamentos auxiliares. Aliado a isso também, até quando se fala em grua, o que está para cima, o equipamento em si, é a parte mais prática, é a parte mais imediata e é o final de todo um estudo de planejamento. Eu trouxe como exemplo aqui, que é um exemplo dessa obra, a foto não é da obra, mas os diagramas foram com base na obra, que há de se ter
uma resistência compatível ou do solo, ou, se necessário, estacas ou bases resistentes para a gente ter a distribuição das cargas resultantes da grua. Então, esse foi um ponto também que a gente, num certo momento, a grua não iria atender os blocos extremos e, paralelamente, a gente também ainda teria uma execução de obras complementares que a gente demoraria para montar as gruas e, ainda assim, teríamos que ter guindastes móveis. No final, a gente acabou optando por guindastes, desenvolvemos um fornecedor com uma solução, principalmente desse equipamento. É um equipamento que ele tem a capacidade de carga sem abertura de patolas. As patolas abrem, mas ele tem capacidade com as patolas fechadas. E num estudo de rigging, essa condição daria amplitude, alcance para os blocos a jusante, e, ao mesmo tempo, ele poderia andar na crista da barragem. Então, a gente teria alcance em todos os blocos. Todos os blocos da margem direita foram atendidos por esse equipamento. Na margem esquerda, esse guindaste também é um guindaste de maior capacidade. A gente pode ver aqui, peguei uma foto. Esse foi o nosso maior bloco, um bloco de grande altura, grandes volumes. E esse guindaste atendeu tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então, essa solução ela trouxe segurança, em primeiro lugar, né? Uma mobilidade muito grande, porque esses guindastes apoiavam também carga, descarga de insumos, recebimento de materiais, montagem da central de concreto, flexibilidade e o alcance que a gente precisava. Não era o maior alcance, mas era o que a gente precisava. Então, para a gente, é o que valia. Um outro desafio que o Marcelo comentou é a densidade, né, por ser um concreto, um concreto massa. Então, a gente fala em peso. Então, a gente tinha uma limitação da utilização de materiais regionais e os agregados com um peso que não conferiam ao traço o peso que a gente, que seria o 2,4, e a gente teve que fazer todo um estudo, desde materiais até de composição de traço, para se chegar a água, cimento, pedra, areia, no 2,3 toneladas. O comportamento termogênico, volumes muito consideráveis, falei aqui, uma única concretagem, 400 metros cúbicos. Então, a gente tem que levar em conta o ganho o comportamento exotérmico, e isso, para a estrutura, tem que ser avaliado. Então, foi um outro ponto que a gente teve que tratar. Trabalhabilidade, um concreto que tem peso, uma resistência não muito alta. Então, a gente não podia ter muito cimento, por conta do comportamento termogênico, mas o cimento ele é imprescindível para isso aqui. O cimento ele funciona como lubrificante de uma linha de bombeamento. Então, a gente também levamos isso em conta nessa trabalhabilidade. Tivemos bombeamentos em redes fixas aí de 100, 200 metros, com brita 1. Com brita 0, às vezes, é mais fácil, mas com brita 1 é difícil. A resistência, né, você não necessitava de uma resistência muito alta, mas, por conta de tudo, a gente teve que não podia abrir mão de cimento. E o peso específico aí que já foi citado. Então, esse foi o traço que a gente adotou na nossa usina, né? Com aqui o peso aqui de 2,3, aqui vai ficar ruim para ver, mas é 2,3 alguma coisa. O maior desafio é concretagem. Em resumo aqui, a obra, aproximadamente 19.600 metros cúbicos de concreto. Isso transformando nos caminhões com volume limitado devido à topografia, gerou 3.300 viagens, 125 mil quilômetros, 25 mil litros de diesel só no transporte, mais ou menos aí 3.000 horas só transportando concreto. Isso é crítico porque
eu vou mostrar mais na frente, são vias rurais, de terra, simultâneo com o dia a dia da comunidade, então pessoas ali transitando, indo, voltando, casa, trabalho, fazendas, né, sítios, e a gente com esse fluxo diário, constante, então é um desafio de segurança muito grande. A gente se deparou também com a disponibilidade de fornecedores, usinas locais, até existem, mas não para os volumes que a gente precisava. Então, a gente até chegou a buscar concreto a 80 km de distância, aí temos problema com manutenção de qualidade da massa fresca. DMT, né, esses 80 km aí, a distância média desses fornecedores. Tempo de transporte influencia muito aí muito aditivo para a gente ter o concreto no destino em condições de ser utilizado. O custo desses fornecedores, então praticamente inviabilizaria. E a redução dos volumes por remessa por conta da topografia, né? Os caminhões betoneira, apesar de eles terem volumes nominais, esses volumes para o plano. Então, todo caminhão betoneira na subida, se ele estiver muito cheio, ele tende a derramar. Então, nesse caso, a gente teve que limitar caminhões de 8 metros, limitamos a 6 metros cúbicos por remessa. E aí a solução foi a montagem de uma central de concreto própria. Um desafio imenso, não de montar a central, mas de licenciar ela. Então, a gente acaba caindo num trâmite que ele é moroso, ele é submetido a uma análise muito, muito criteriosa das autoridades. Então, enquanto a licença, a gente estava licenciando essa área e corria o risco dessa área não ser aprovada para a implantação de uma central de concreto. Inclusive, nós mudamos. A gente teve uma área que foi negada e depois a gente encontrou essa área. Só que essa área aqui, 19 km de DMT em estrada rural. Então, aqui acho que dá para ver bem aqui, ó. Aqui estava a nossa central. E os caminhões diariamente fazendo esse trajeto aqui, passando praticamente dentro da comunidade. E as condições que eu falei, tivemos condições variadas de bombeamento, de baixo para cima. Negativo, né, o caminhão em cima jogando para baixo. Chegamos ao ponto, às vezes, numa situação de passar uma tubulação na crista da barragem para poder levar concreto de uma margem para outra. E isso envolve muita expertise, né? É uma atividade que a Gemaia faz rotineiramente, concretagens a longas distâncias. Não é simples, né? Não é botar a bomba lá, porque você pode ter o concreto mais fluido, com maior slump, e isso pode ser pior, né? Porque a gente pode ter problemas de segregação, ou então concretos muito firmes, que eles também não vão fluir pela tubulação. Então, a gente contou com uma expertise nossa por uma realidade que a gente nunca tinha enfrentado e a gente teve muito sucesso. Aqui, alguns controles que a gente tinha. A gente passou, essa obra tinha um controle tecnológico muito criterioso, muito criterioso. Todas as remessas de concreto tinham um peso específico aferido. Frequentemente, termogenia também. Então, aqui a gente pegou uma amostragem de todas as... Aqui estão todas as concretagens, tá? Aqui, e a gente teve alguns pontos bem localizados abaixo, mas no total, naquele bloco daquele bloco da barragem, a gente, na média, teve densidades maiores do que a especificada, que era o 2,3. Então, essa foi a nossa amostragem aí de peso específico. A gente vê que tem uma constância aqui. Aqui a termogenia, então a temperatura, né? Aqui a temperatura. E a gente sempre ficando abaixo aí, praticamente abaixo dos 30, aí, na média 30 graus, que é aceitável aí para a gente não ter problema de fissuração e aí automaticamente
problemas estruturais ligados a isso. Um outro desafio que a gente não tem como botar foto, mas acho que é o maior, né, que é gestão de pessoas, né? A gente, uma obra muito concentrada, 2 turnos, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Então tivemos 600 pessoas envolvidas numa área localizada. Então tivemos a disponibilidade de uma mão de obra especializada na região e tivemos que buscar essas pessoas com experiência. Temos até aqui no auditório hoje alguns representantes dessa turma que a gente precisamos de gente que sabe fazer, porque é o mais importante. E isso trazia também um outro desafio, que são maturidades diferentes em realidade industrial, principalmente da mineração. Então, colocar essa turma que estava chegando na mesma página da maturidade de segurança do trabalho, e isso foi um desafio, e a gente foi muito bem sucedido, que a gente não teve nenhum evento com afastamento nessa obra. Aumento da população residente nas comunidades lindeiras, isso é um impacto que a gente tem que se preocupar muito, e o nosso cliente tem uma preocupação muito grande com isso, pela vida das pessoas, e a gente trazendo muita gente de fora. Muitas repúblicas, nós chegamos a ter, se eu não me engano, 60 imóveis para colocar essa turma toda nas cidades. Então isso gera uma complexa logística de translado, suprimentos, limpeza, atendimento a esses profissionais. Então esse foi um desafio grande que a gente conseguiu vencer, sofrendo muito pouco, diria até. Já participei de projetos com grande número de pessoas também, que a gente teve muito mais problema do que a gente teve agora. Aqui, falando da tecnologia BIM, a gente, como inovação, a gente quis trazer para essa obra uma visão atual do que se tem hoje de mais moderno em planejamento. Então, a gente trouxe, junto com a VLB, o planejamento BIM 4D. Basicamente, a gente tem a evolução, controle da obra gráfico, vinculado a cada etapa da EAP, né? Então, na hora que desenhou a EAP, essa EAP gera um cronograma, esse cronograma gera uma sequência de obra, e isso a gente... E não tem fim, né? 4D, porque hoje já tem 5D, 6D, 7D, 8D, acho que já tem 8D, algo desse tipo, que você já pode linkar com suprimentos, já pode linkar com muitas informações, e a gente fez o 4D e tem um vídeo aí para mostrar. A sequência que é mostrada aqui é exatamente, como se fosse um as-built do planejamento. É exatamente como a obra aconteceu, a sequência com que os blocos foram sendo erguidos. Você que tem que colocar aí. Começamos por esses blocos aqui, e aí vocês vão ver que, num certo momento, praticamente a gente tinha a obra inteira sendo erguida. Começamos pela margem esquerda, né? Aqui a gente tinha um limite, uma limitação de acesso, que depois foi resolvida, principalmente no período seco. E aí a gente... Esse acompanhamento ele era semanalmente retroalimentado, e aqui ele já aparece todo numa única cor, né, de avanço. Mas, ao longo do projeto, as camadas que estavam a datas futuras daquela da nossa atualização, elas apareciam com uma cor diferenciada, se eu não me engano, laranja, né? Era laranja, então assim, a gente tinha onde a gente tinha feito, e o amarelo, também casado com o cronograma já de projeção, ele aparecia. Aqui já é porque a obra é concluída, então todos os blocos concluídos. Uma outra tecnologia, essa aqui é um negócio fantástico, e ele hoje evolui para interação com inteligência artificial. É o Hover Map, é nuvem de pontos, mas é a nuvem de pontos não com a simbologia só topográfica geodésica. Ela é uma imagem real da estrutura,
E cada pontinho desse, a gente acha que é foto, mas não é. É gerado pela nuvem de pontos. Então, cada ponto desse aqui tem uma coordenada, um par de coordenadas e uma cota atribuída. Aí depende muito do referencial que se colocou, mas se tiver um referencial oficial, isso vai estar com relação ao nível do mar. E, inclusive, tem uma foto, a água aqui, né? Cada gota d'água tem uma coordenada, um par de coordenada e cota. Então, isso é muito interessante. Tem até um vídeo, não sei se você conseguiu, Diego, colocar? Para ver o produto final. Aqui são os cabos de energia. Os cabos de energia foram captados pelo drone. E qualquer seção, você pode pegar esse desenho, você pode fazer qualquer seção, seja ela transversal, longitudinal, ortogonal, você consegue desenhar com a nuvem de pontos. E aí gerar croquis, detalhes, medição, né? Tanto para quem está contratando, como para quem é o executante, é uma garantia e um conforto muito grande, porque as duas partes sabem que aquilo ali não tem diferença. Dá uma informação precisa, estudos, croquis, uma infinidade de... E hoje isso aqui, partindo muito para o que é o nosso escopo aqui, Gemaia, recuperação, reforço, impermeabilização, hoje já tem... essa foi a empresa que fez para a gente, tá? Hoje já existe integração com a inteligência artificial da nuvem de pontos reconhecer certas manifestações patológicas. Então, você faz um voo e a inteligência artificial consegue te mensurar uma fissura. Dependendo, ela consegue te dar a abertura dessa fissura. Isso para orçamentação, para definição de qual que é a metodologia, qual que é a terapia que vai ser aplicada nessa estrutura. Eu não sei o nome, mas é o Hover Map aliado a uma inteligência artificial que tem um nome específico. Isso aqui é muito bacana, muito legal mesmo. Se todas as obras tivessem isso aqui, a gente consegue prever muita interferência, né? Então, acessos, cimbramentos, para você simular aqui fica muito fácil. E aqui, para a gente falar, e aí, né? Deu certo? Aí aqui a gente tem a estrutura antes da nossa intervenção e a estrutura depois. Então, os blocos mais claros são todos os reforços que a gente executou e depois tivemos toda a parte de acabamentos, de as-built, databook, né? O projeto não termina quando acaba o concreto. Mas esse é o resultado final e dá muito orgulho nosso Gemaia de poder mostrar para vocês o resultado final. Agradeço aí, muito obrigado. Viu? Obrigado, Heraldo. Alguém tem alguma pergunta para o Heraldo? Alguma complementação? Pode levantar o braço aí, pessoal. Fica à vontade. Não? Lá atrás. Parabéns. Tá ligado? Parabéns aí, Heraldo. A gente pôde participar. Eu queria um pouco, você como estava muito na frente, falasse um pouco desse detalhamento que nós fizemos, praticamente um databook digital. Se pudesse detalhar um pouco mais, assim, eu agradeço. Toda a obra, desde o início, a gente tem um procedimento, tanto do nosso contratante quanto do nosso interno, de gerar informações que elas sejam de fácil absorção na frente. E como histórico, e como base para outros projetos, base para outros orçamentos e tal. Então, toda a parte de as-built, tudo que a gente conseguiu, tudo que era mensurável, e eu acho que isso é interessante em toda a obra, porque o mais difícil é reunir informação. Reunir informação é a parte mais difícil. Depois que você tem ela, você consegue qualquer dado que você queira. Então, desde o início, a gente fez uma rastreabilidade, não rastreabilidade de nota fiscal, de volume, mas uma rastreabilidade
de cota, de dimensões, de traço, de geometria, porque com essa base, se lá na frente precisar de uma informação que faça um intercâmbio entre duas, a gente tem. Então, um detalhe que a gente quis levar para essa obra como gestão, e que a gente instiga o pessoal a fazer e incentiva a fazer, tudo que for possível medir, vamos registrar, tudo. Temperatura, vamos registrar. Pluviometria, vamos registrar. Porque depois fica fácil. Então, toda a nossa base, e tanto o do nosso contratante também, os tópicos que são exigidos ali, você tem um raio-x exato do que foi a obra. Você não tem, será que... vamos ligar para a pessoa que estava lá para a gente ver se é isso mesmo. Não, o que está ali é o que realmente aconteceu e é o raio-x daquele momento. Então, teve momentos no início da obra que a gente trazia concreto de 80 quilômetros, como eu disse. Então, a gente tem lá, hora que saiu, hora que chegou, temperatura que saiu, temperatura que chegou, slump que saiu, slump que chegou, quanto tempo que demorou, porque isso gera uma base de dados que não tem para frente, isso faz uma falta muito grande. Quem é de orçamento aí sabe o que eu estou falando. Boa tarde. Aqui. Tem algumas perguntas. Desculpa se eu perdi algum detalhe técnico na hora da apresentação, mas o concreto ele foi resfriado, foi feito com água gelada, gelo, alguma coisa assim? Água natural? Ao natural. E conseguiu aquela temperatura tão baixa assim? Sim. Foi? A gente usou... Como a gente produzia próximo, a gente não teve que ter muitos aditivos que são os retardes, né? E o consumo de cimento não era tão alto. O consumo de cimento, se eu não me engano, era 200 quilos por metro cúbico. Essa era outra pergunta, 200 quilos? 200 quilos por metro cúbico, porque a resistência exigida, como é um concreto massa, ele não tem que ter resistência, ele tem que ter peso. Então, o cimento, ele poderia talvez ter sido até mais baixo, mas a gente teria problema com trabalhabilidade, com bombeamento. Então, era 15 MPa, se eu não me engano, não é isso? 15 MPa. Então, a resistência baixa de um concreto magro hoje, chamado magro, mas com um consumo, para essa realidade, um consumo alto. Acredito que pelo consumo isso fique bem reduzido, né? Mas vocês tiveram alguma preocupação com caracterização da reatividade do agregado? Todos os ensaios, reatividade, caracterização dos agregados, fizemos reatividade, porque quando a gente chegou e a gente não tinha ainda uma certeza que conseguiria implantar a nossa central, por conta de licenças ambientais, e a gente tinha uma gama de 3 fornecedores locais que eles individualmente não conseguiriam nos atender em volume, mas talvez em conjunto sim. Então poderíamos ter situações de no mesmo bloco usar concreto de 3 fornecedores diferentes que usam pedras diferentes, cimento diferente. O fornecedor local ele não vai trocar o cimento dele, uma negociação comercial que ele tem, por causa de um cliente que vai embora daqui a pouco, né? Ele sobrevive do varejo daquela região. Então, a gente teve que fazer todos esses ensaios para todos esses fornecedores e entre eles também. Então, a gente teve que intercambiar cimento de um com agregado do outro. Isso gerou se mostrar o book de ensaios, é uma quantidade enorme de informações. E eletroresistividade, fez muito ensaio mesmo. Mas álcool agregado, todos. Essa combinação é até um trabalho acadêmico interessante, né? Sim. Só para finalizar, como é que foi tratada a interface entre o concreto existente e o novo? Foi feito... todo substrato, quando a gente foi iniciar a obra, havia uma previsão de apicoamento, demolição mesmo, da face do CCV. É um CCR, mas os degraus são em CCV, né? A capa externa é em CCV. E aí aqui na Gemaia nós temos equipamentos de hidrojato com pressões acima do que se tem no mercado. E a gente fez uma proposição de fazer um teste. Vamos ver com nossos hidrojatos o que isso representa em capacitação de substrato. E a gente, como a usina, como o CCV ele já tinha um agregado exposto, quando a gente passou o nosso hidrojato, ele conseguiu tirar parte da argamassa que fica entre os agregados,
e expôs o agregado. Isso foi levado tanto para projetista, tanto para contratante, tanto para o cliente final, e foi dado como adequado para o concreto novo chegar e fazer aderência, mas foi hidrojato, unicamente hidrojato. Barra de transferência, isso. Todos os degraus, barra de transferência. Todos os degraus. Heraldo, primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Você comentou aí sobre satisfação, orgulho, né? E tem que ter mesmo, porque foi uma grande obra, né? Com a importância que tem e pelo planejamento, tudo que foi feito. Então, de parabéns mesmo. E, aproveitando, vou tentar também fazer umas 3 perguntas. A primeira, sobre a central, você falou que foi difícil, né, o processo de licenciamento. Queria saber quanto tempo levou e se teve algum impacto no planejamento, no cronograma de obra, ou se conseguiram entrar com esse processo de licenciamento antes, né? Queria saber sobre esse processo. Eu tenho uma foto ali, a gente poderia voltar. Volta lá nas primeiras, Gabriel. Se eu pegar aqui vai ficar mais fácil. Toda a obra ela está numa área de beira de curso d'água. E aqui é uma área da reserva da biosfera. É isso, não é, Pedro? Eu acho que é a reserva da biosfera. E isso tem uma limitação imensa de implantação de qualquer intervenção humana. Nossa primeira central, ela ficava aqui bem a montante do rio, muito próximo. E a nossa concepção de obra foi essa área. E a gente fez tudo para essa área, alugamos a área, fizemos terraplanagem. E o processo demorou ali uns 3 meses, e com 3 meses deu negado. Nesses 3 meses a obra já estava se desenvolvendo. E aí que nós começamos a trazer fornecedores de fora, com uma capacidade de fornecimento muito mais baixa. Só depois que aí a gente, para entrar com um novo licenciamento, primeiro a gente teve que identificar uma área que pudesse ser cedida ou alugada e que estivesse fora da reserva da biosfera, mas que não fosse tão longe também, senão era melhor pegar do terceiro. E aí a gente achou aquela outra área e iniciamos todo o processo, que demorou mais uns 3, 4 meses. A usina, o primeiro traço rodado nela foi no dia 10 de julho. 10/7, a obra começou em janeiro. Então foram 7 meses de trâmite para a gente colocar. Em um certo momento a gente pensou até assim, putz, eu não posso montar a minha central, mas eu tenho ela. Então por que a gente não vai num desses fornecedores e fala, não, vou montar a minha com a sua? E eu carrego junto com você aqui, eu te pago um aluguel e alguma coisa desse tipo, e a gente roda concreto junto. Mas aí eles também tinham um problema de licenciamento, porque o licenciamento ele é por volume. Então, se uma central é dimensionada para 100 metros cúbicos dia, e o nosso representa mais 20, 30, ele não poderia. Então, num certo momento, a gente ficou muito assim, claro que a gente vai. E aí a gente foi falar, vamos na outra área e vai dar certo. E só em 10/7, a gente tem uma curva que ela mostra perfeitamente as concretagens diárias. Na hora que chega em julho, ela fala assim, que foi quando a nossa central... E a central não é só a central, né? É bomba, equipamentos que na época, eu não sei hoje como é que está, mas equipamentos com disponibilidade difícil, caminhão betoneiro, a gente tinha 20 caminhões betoneiros. Tem central de concreto aqui em Belo Horizonte que não deve ter 20 caminhões. Então, aí entra manutenção, entra toda uma estrutura por trás de uma central de concreto, mas que foi o que deu a nossa rampa de aceleração para conseguir chegar. Muito bom. Heraldo, aproveitando nessa questão da concretagem, você comentou que pode ser que foi nessa época de pico, né? Você chegou até 300, 400 metros cúbicos no dia. E como é que vocês conseguiam evoluir nessas concretagens, né? A partir da tecnologia do concreto que foi estudada?
Você conseguia concretar 300, 400 e depois as camadas, o limite dessas camadas que foram definidas? Aí a gente tinha 300 por turno. A obra rodava em 2 turnos. Então, num dia, chegamos a ter 450, 500 metros cúbicos. Em um mês, nós tivemos 6 mil metros cúbicos. Em um mês trabalhado. Isso que é o... Na hora que a gente pega aqui, é porque aqui os blocos não vão... Não era uma única frente. Então, quando a gente chegou mais no final da obra, tínhamos várias opções de blocos. Uns com volumes maiores, outros com volumes menores. Então, esses 500 metros cúbicos podem ter sido aplicados em 2 blocos, 3 blocos diferentes. O nosso maior bloco, que é... Deixa eu pegar aqui. Que é esse aqui, ó, bloco 2. Esse bloco sozinho consumia 300 metros cúbicos, numa única camada de 1,30 m. Agora, outros blocos, esses mais do extremo e esses mais do extremo aqui, então, às vezes, a gente tinha concretagem aqui na margem direita e tinha na margem esquerda também. Então, era um mix aqui. E isso, no planejamento de volumes diários, isso refletia na configuração dos blocos. O que a gente vai fazer amanhã para garantir volume? Porque nossa obra era volume de concreto. Então, se eu tenho que garantir volume diário, onde que eu vou conseguir? Com esse, com aquele. Então, ó, tem que botar forma nesse, naquele. Foi formas trepantes, né, que você comentou, formas né? trepantes. E você chegava a 1,20 m, 1,5 m de camadas? 1,30 m de camada. A questão da tecnologia do concreto, aí é que a gente fica sempre nos dois lados, né? A gente vê muita parte de volume, tem que fazer volume, fluidez, mas não pode demorar muito a endurecer, senão você não sobe a forma. Então, num certo ponto ali, a gente teve que ganhar intimidade com o traço, mas quando a gente ganhou intimidade, tinha assim, ó, a quantidade de aditivo adequada é essa, para no dia seguinte a gente poder subir forma. Para não ter perda, subir no dia seguinte, com 24 horas. Porque o que manda é a subida de forma. Uhum. Então, tinha a resistência do concreto, está ligado não só a endurecimento, resistência também. Então, o laboratório alimentava a gente com resistência, e aí a gente podia subir forma. Porque se você não sobe forma, você fica com carpintaria parada, armação parada, e a central tinha que rodar também. Porque a central parada também é perda de dinheiro. Então, era muito um mix de blocos para a gente fazer os volumes diários. Bacana. E só para finalizar, a opção por fazer o planejamento com o BIM 4D foi uma opção da contratante, fazia parte do concreto, ou foi uma opção sua de planejamento, já com essa evolução tecnológica, já trazer isso para essa obra, né, e para o contratante também? A contratante, desde o primeiro contato que a gente teve com eles tinham manifestado uma intenção de ter uma visão de planejamento muito detalhada. Então, desde o primeiro dia do kick-off da obra, ó, quero planejamento por hora, por dia, eu quero o mais detalhado possível. E aí a gente, indo no mesmo caminho, da mesma intenção também, fomos buscar alguma ferramenta que tanto atendesse ao contratante, quanto à nossa ideia de planejamento também. Então, eu acredito que foi as duas partes, uma manifestando o interesse e a gente com a predisposição também, interesse de fazer também. Bacana. Isso aí. Ronaldo, muito obrigado, viu? Nada, obrigado. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Obrigado. Alguém mais aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Beleza. Obrigado aí, gente. Parabéns, Heraldo.